Aí o Chico Moedas, lembra dele falando do Gustavo Machado, cara? Será que ele gosta do Chico Moedas? Será que o Chico Moedas é trotskista? Você falou que seu pai só fala de política, cara. E tem... muitas pessoas me mandaram isso, inclusive o Felipe Mascari, editor do programa, que é um cara de esquerda. Mas você se declara um cara comunista, né? Eu acho complicado, eu tenho dificuldade de fazer isso, porque eu não posso ser eu comunista e o Jones também, né? Tem algum... A gente tem que a gente tem que separar, né? Não, comunista no Brasil é o João Dória, é o Sérgio Moro e o Lula, tá? O Jones, ele é um web comunista, tá? O Jones é um web comunista, segundo os seus detratores. Mas você... Perdão, você não se declara, mas você... valoriza... E o Papa, claro. O Papa também é comuna, pô. Não, o Papa é woke. Galera dos Estados Unidos tá... Aqui no Brasil também. Tem uma galera braba com o Papa, porque ele é woke. Porque o Papa pediu pra que casos de racismo na igreja fossem denunciados. Sim. Você, enfim... Não, pra mim eu tô absolutamente convencido de que os melhores que analisam a realidade são os comunistas. Eu tô absolutamente convencido disso pelo de tudo que eu já escutei. Quem são as pessoas que você escuta? Quais são as pessoas que... Hoje? Hoje eu gosto muito... Vou falar dos caras que hoje eles discutem muito. Eles discordam, por exemplo, sobre a situação da China em alguns pontos. Tem um histórico aí nos últimos 4 anos, ou talvez mais um pouquinho. Discutirem um pouco, de um achar que o outro não é tão... Pastor Ilio Vinícius! Simpático nas críticas, e um critica o outro. Eu gosto muito do Gustavo Machado. O chat também gostava dele, tá? O chat também gostava do Gustavo Machado, mas aí o Jones com o Humberto Matos fizeram um vídeo lá e eles não gostam mais. Muito militante do PSTU. Sou muito fã dele, muito fã dele. Inclusive abriu as portas, agora ele tá indo em alguns podcasts pra esses debates que estão sendo feitos. Eu acho que ele é um cara, assim... E ele estará, o episódio solo dele no Vilela, finalmente vai acontecer, hein? Ele estará no... Na verdade é gravado, né? O episódio é gravado, mas vai ao ar agora no começo de junho. Gustavo Machado, só ele, Deus, o Deus que ele não acredita, juntamente com o Vilela, sabe? Leitura de Marx, assim, eu fico abismado com o conhecimento dele e a capacidade também didática dele de entregar isso. Gustavo é o queridinho do Luigi. O Gustavo é o meu macho. É isso que você quer ouvir? Ele é o meu macho. Não fala do meu macho, tá? Não fala do meu macho. Sabe? É isso que você quer ouvir? Sim. Cadê aquela imagem? Sim. Nós... É isso que você quer ouvir? Pronto. É o meu macho, tá? Eu quero que alguém... Vou fazer uma imagem isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Eu quero uma imagem dessa com a cara do Gustavo, que eu vou usar ela de capa nas minhas lives. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Não fala do meu macho. É isso. Pronto. Agora você sossega, ó. Ó. Eu quero que... Alguém consegue fazer isso em tempo real enquanto eu tô na live? Sim. Nós damos o pro Gustavo Machado. Não entendeu, PCBR? Aceita que dói menos. Tá? Nós damos o pro Gustavo Machado. Não entendeu, PCBR? Aceita que dói menos. Eu quero... Alguém faz essa... É isso, vocês querem ouvir de mim? Pronto, aí, ó. Não fala do meu macho. Entendeu? Não fala do meu macho. Fácil pras pessoas. Sou muito fã do Jones. Sou muito fã dos... dá o pra ele, então. Dou, só ele pedir. Ele pede que eu dou. João Carvalho. João Carvalho eu acho sinistro. Tem uns caras que são menores, que às vezes não estão tão na internet, que é o Gabriel Lazari. Conheci ele pelo meu querido, meu Deus do céu, pelo Gustavo Machado também. Né? O Gustavo é minha loirinha. Não fala da loirinha! Não fala da minha loirinha! Não fala da minha loirinha! Só que o outro tem 2 ali. Cara, tem muito cara. Tem o Eribaldo, que é um amigo do Jones, esse cara é bom, hein? que é um cara super delicado, assim, também. Inteligentíssimo, cultíssimo. Ele fez um texto muito legal sobre a instrumentalização da arte por parte da esquerda. Que eu acho que às vezes é meio inevitável, assim, né? A gente querer um filme que tem uma mensagem que... E isso não necessariamente é o papel da arte, né? Assim, é um cara que ele conversa todos esses assuntos. Eribaldo Maia,
fantástico. Bom. Então tem muito cara bom aí, cara. Muito cara bom, assim. Eu queria destacar alguns nomes que eu estou sentindo aí que tem crescido. Eu acho que tem muito espaço ainda para crescer. Você tem, por exemplo, o Samuel Saddam, que é um cara, assim, extremamente inteligente. Extremamente... Deixa eu só ver se eu acho aqui. Ele, inclusive, era aluno do Formando Creators, cara. É um camarada que produz um conteúdo sobre rap no Instagram. Cara, ele é muito bom, cara. Será que vocês conseguem lembrar dele? Ele é um camarada que faz conteúdo sobre rap, hip hop e é marxista. Ele é aluno do Formando Creators, inclusive. Cara, eu queria encontrar o perfil dele para poder indicar aqui nominalmente, mas se eu não conseguir lembrar e ninguém lembrar aqui, alguém vai me ajudar depois. Então você tem o Samuel Saddam, que ele é extremamente engraçado, é muito divertido ver as lives dele. Ele tem um senso de humor que é muito caro, às vezes, para alguns creators aí, entendeu? A gente tem também... Ele é antropólogo, né? A gente tem também a Caroline Sardá. Eu acho que a Caroline Sardá já deixou de... Já ganhou... Kian Luigi, será que... A Caroline Sardá já deixou... Já não é mais underground, né? A Caroline Sardá já não é mais underground. A Croezinha, que eu acho que a Croezinha ela faz umas lives assim bem lo-fi, assim, com um tipo de conteúdo que tá muito em alta. Ai, cara, eu queria achar esse cara. Poxa, que pena não achar ele. Pô, o conteúdo dele é muito bom, cara. Eu esqueci o nome do maluco. A Croezinha, ela faz um conteúdo bem lo-fi, assim, sabe? Bem gostosinho. E pra você que gosta aí dos entreveiros da comunada aí, é até divertido, assim, você ver ela ali tratando desse tema. Poxa vida, gente, eu não vou acreditar. Cara, deixa eu ver se é isso. Puxa, gente, não vou achar. A gente tem também o André Groppo, tá? A gente tem também o André Groppo, que é um cara que, pô, é muito, assim, ele é muito bom de texto. Ele é muito bom de texto, sabe? A Laura Sabino disse que vai voltar pro... Pô, tomara que a Laura volte, cara. Tomara. Cara, eu não vou lembrar. Não é o Thiagson, cara. É um outro... Puxa vida, que pena. Eu tava vendo... Cara, domingo eu tava vendo os vídeos dele. Então tem muita gente boa, nova, surgindo, cara. E eu acho que é o seguinte, cara. A gente precisa dar uma visibilidade pra essa galera, sabe? Eu sempre gostei de divulgar o pessoal comum, né? Mas é importante dar visibilidade pra galera, cara, pra que mais e mais pessoas produzam conteúdo e mais pessoas que sejam atingidos e impactados. Porque senão fica uma coisa que de bater um teto mesmo ali e acabou, entendeu? Bater um teto ali e acabou. Então é importante que tenham mais criadores. Sim, mas são esses caras, assim, que eu mais estou escutando. Você conhece a Carolina Freitas? Não, o nome não me é estranho. Ela participa de algumas lives, assim. Ela estudou comigo no colégio. Ela é uma gênia. Achei. Esse mano aqui, ó. Eu vou até botar ele aqui, ó. Que ele tá começando, ó. Esse mano aqui, ó. Pra você. Cara, ó. Ele é muito bom, gente. Aqui, ó. O Gui Carvalho. Esse cara é muito bom. Hip hop além do óbvio. Ele é bom, cara. Ele, inclusive, destruiu vários dos meus sonhos aí em relação a artistas que eu gostava. Ele é muito bom, cara. O Brau sempre fala nos shows. Essa é pra você que não virou comida de tubarão, que você tomou comida de tubarão. Pra você e para aqueles que não viraram comida de tubarão. Geralmente, antes de cantar Nego Drama, o Brau fala essa frase nos shows. Pra você que não virou comida de tubarão. Isso não é só força de expressão, tem um peso histórico por trás dessa frase. Como Laurentino Gomes conta no livro dele Escravidão, cerca de 12 milhões e meio de africanos foram arrancados lá do continente para ser trazido para as Américas como escravos. Acontece que só mais ou menos 10 milhões e 700 mil chegaram vivos aqui. Isso significa que mais ou menos 1 milhão e 800 mil pessoas morreram na travessia da África para América. Pra você ter uma noção, isso dá mais ou menos 14 pessoas sendo jogadas no mar por dia durante 350 anos. Esse número é tão absurdo que isso mudou o comportamento dos tubarões na água, que eles começaram a seguir os trajetos que os navios faziam por causa do cheiro de sangue dos corpos na água. Quando o Brau solta essa frase no show, ele tá querendo dizer, se você é preto ou preta, você é descendente de alguém que sobreviveu. Então, se eu tô aqui fazendo esse vídeo pra você hoje, é porque lá no passado algum ancestral meu resistiu e não virou comida de tubarão. Me siga pra mais rap. Ele não é comuna não, Luigi. Melhor ainda!
Melhor ainda. Melhor. Não é comum, então não é chato. Tô brincando, gente. Melhor, ele não é comum, melhor ainda. O fiscal de esquerda. Tá? Mas é isso. Acompanha ele, é muito bom. Gênia, mano, que ela tem pra falar assim, e ela... Eu acho que ela senta nessa mesa aí, ela é incrível, depois te mandou uns materiais dela, ela é demais. Cara, eu queria muito te ouvir sobre isso, porque eu entrevistei o Chico Sá aqui, entrevistei o Jean Willis aqui, e eu tô com um cagaço pro ano que vem, enorme. Ai, e eu sei que, assim, primeiro pra gente discutir uma coisa, eu não sei se você concorda comigo, que acho que a esquerda como um todo, essa esquerda não... Mas a esquerda colocou no mesmo balaio antipetistas e bolsonaristas. As pessoas acharam que todo mundo que votou 17 em 18... Que texto bem escrito. Ele é bom, né? O texto dele é ótimo, cara. Porra. E 22 em 22 eram todos fascistas e tudo mais e tal. E eu acho que houve aí uma miopia enorme. Porque cada vez mais eu percebo que... Eu caí nesse radicalismo simplista, mas cada vez mais eu percebo que tem muita gente escrota de esquerda que não cumprimenta o garçom, que não fala com a faxineira. O chat. Merda, basicamente. E tem gente legal que votou no Bolsonaro. E eu acho que quando a gente cai nesse binarismo, eu acho uma estupidez, na verdade. Eu queria ouvir de você como você, Chico, lidou com isso. Se você hoje é um cara meio radical, quase excludente, do tipo assim... Cara, se você votou tal coisa, se você defende tal coisa... Claro que nós temos um risco no chão que é a democracia, mas... se você tem uma flexibilidade ou uma abrangência maior, acolhe mais gente, ou se você ainda mantém uma postura um pouco binária nesse sentido. Como que você lidou nesse recorte dos últimos 7 anos no Brasil? Tá, assim, eu acho que eu nunca falei disso, assim. Eu tenho uma opinião, eu acho que não agrada nem um lado nem o outro, tá? A minha opinião é a seguinte. Primeiro que pra mim o debate político ele não é um debate moral. Em primeiro lugar. Então, assim, tinha uma frase que eu não lembro quem fala, que é comunista, ele mata, ele pode fazer as piores coisas, mas ele continua comunista porque é uma outra discussão, não é um debate moral. O debate quais são as consequências reais do que é praticado nesse sistema. O que isso gera? E tem um fato. O que gera? O que isso gera? A desigualdade. Isso gera você sugar a riqueza de um lugar para concentrar em outro. Isso é o que aconteceu. Né? E isso não tem moralidade nisso. Eu não estou falando... O burguês, a frase clássica, né? O burguês não explora porque ele é mau. Ele explora porque dá lucro. Eu não tenho nenhum problema. Por exemplo, Walter Salles, eu tenho certeza que é um cara espetacular. É um banqueiro. Mas eu tenho certeza que é um cara espetacular. Eu não tenho nenhum problema com a pessoa do Walter Salles. Nenhum problema. O que eu tenho problema é ter uma sociedade em que permita que exista Walter Salles e que exista um cara que não tem o que comer. Isso, pra mim, nunca vai ser explicado, irmão. Nunca. Na minha vida, alguém vai acabar de explicar. É isso. E não tem como isso entrar na minha cabeça. Né? E eu acredito muito no ser humano. Né? E assim como se acabaram outros sistemas, esse vai acabar também. O capitalismo ele tem uma magia de fazer com que as pessoas acham que aqui é o estágio final. Né? Depois tanto o cinema reproduz isso da maneira, né? Acabou o capitalismo, acabou o mundo. Né? Só que vai surgir outra coisa. O que é essa coisa? Não sei, né? Olha no chat aí, ó. Alguém no chat aí, ó. Obrigado por me citar, Luigi. Ô, Gui, pô, todo sucesso do mundo pra você, meu querido. Todo sucesso do mundo. Cola a tua... Eu esqueci de colocar o link aqui, botei na tela. Cola a tua arroba aí no chat pro pessoal te seguir lá no Instagram. Ó, só tem motoboy de treta na internet, né? Vocês têm que começar a ter motoboy de elogio. Ô, fulano elogiou você. Ô, Beltrana elogiou você. Só tem motoboy de treta na internet. Nunca tem motoboy de paz e amor e boas relações e empatia, né? É sempre o contrário. Eu acredito, cara, que eu faço uma meia-culpa aqui, dentro agora do que eu vou falar, porque eu carrego muita coisa do meu pai, que é a minha grande referência política. Teve uma grande disputa durante ali a volta da democracia, surgiram muitos líderes, surgiu Lula e surgiu, até antes, né, da ditadura, o Brizola contra a ditadura e tudo, surge Lula e Brizola. Né? Nesse momento, surge a disputa Lula e Brizola depois da redemocratização, né? No campo progressista da esquerda. Exatamente. E essa luta foi sinistra, né? Quem viveu a época, meu pai brizolista, né? Tem muitos resquícios dessa luta, muita coisa guardada.
Eu realmente, assim, eu sou zero, assim, fã do Lula. Zero. Você é? Zero. Eu gosto do Zero. Sempre foi ou cada... Sempre fui. Ou nesse governo? Cara, o Lula... Eu vou falar, sabe quem produziu um conteúdo que eu falei, pô, cara, eu gostei, veio gostar... Eu gosto do Lula. O Lula, a história do Lula, assim, não tem como. O Peninha, que vocês odeiam o Peninha, né? O Peninha, o Eduardo Bueno. Vai ver os vídeos dele sobre a história do Lula, cara. Eu não tinha ideia, cara, que era naquele nível, sabe? Eu gosto do Lula. Governo. Sempre fui. Sempre fui. Porque assim, cara, eu entendo às vezes, muita gente faz a crítica, entre pessoas de esquerda, né, a gente conversa, e eu espero que a gente sempre possa conversar isso, porque eu amo conversar isso. Fala assim, mas tu não sabe, às vezes fala assim, é pouco que o Lula deu. Aí o cara fala, mas pro cara que ele deu foi muito. Pô. E eu falo, mas você não pode falar isso. O cara pode. Não pode. O cara pode. Se o cara não tinha um pão pra comer, ele deu um pão, esse cara eu não vou discutir com esse cara. Agora, você tá aqui comigo tomando um vinho de 120 reais. Você não pode falar isso. Ah, mas eu entendo a dor do outro. Mas queira mais pra ele, mano. Queira mais pra ele. Então eu acho que porque assim, por que eu volto a falar? Volta a virar uma discussão. Bom argumento, bom, né? Bom argumento. Então, moral. Ah, você não tem sensibilidade, eu tenho sensibilidade. Você será o quê, será o quê. E não é isso, pra mim, que caracteriza essencialmente a discussão política. A discussão política é o seguinte, o Lula, ele não fez um governo de esquerda. O Lula, ele desmantelou sempre, todos os sindicatos. O Lula rejeita a teoria política. Então, o Lula, ele é isso aí, sempre foi. Ele teve um momento que ele conseguiu, evidentemente, não tô aqui querendo negar os feitos do Lula, mas pra mim sempre havia um limite muito grande no que o Lula poderia fazer. Cara, sabe o que eu acho sobre o Lula, sobre o PT? Eu acho que hoje, dado o quinto mandato do PT, eu acho que as pessoas não têm ideia do que foi o PT ganhar uma eleição no Brasil, cara. Eu acho que assim, já virou um senso comum, assim, porque tá ganhando e tal, e tem que ser cobrado, obviamente, e tal, mas eu acho que as pessoas não têm ideia do que foi o Lula virar presidente. Eu acho que não entra na cabeça de vocês. Eu acho que ou vocês não eram nascidos, ou vocês eram muito jovens, cara. Vocês, puta, sabe, o Lula ganhar a eleição, PT, sabe, era uma coisa do outro mundo. Foi uma coisa do outro mundo, sabe? Não adianta, foi uma coisa do outro mundo. E o Brasil é isso aí, cara. Sabe? O PT está em todos os segundos turnos depois da redemocratização. Mas perdeu de lavada dois turnos lá com o Fernando Henrique e foi um roubadaço, né? Globo roubadaça, né? Do Collor. Mas ainda assim, ganhar é uma coisa. Jogar, todo mundo joga. Ganhar é outra história, entendeu? Ah, não é, cara. Vocês acham que é muito pouco. Vocês diminuem demais, cara. O que era o Brasil pré-PT, pós-PT? Vocês também diminuem demais, cara. Sempre. E eu acho que exercer por parte da esquerda, para quem deseja realmente a ruptura com esse sistema, que faz o que faz com trabalhadores, na minha opinião, quem quer essa ruptura, tem que exercer a crítica ao Lula. Porque senão eu perco credibilidade. O Chico comenta sobre um líder de esquerda que venha de baixo, do sindicato, na raça. Diferente de uma elite de esquerda. Quem? O Lula? É isso que eu acredito. Sabe, falo assim com a maior... Luigi caiu no bait petista. Ah, cara, eu vivi essa mudança, cara, de Brasil. Eu vivi. Eu não era tão jovem, eu já estava entrando na adolescência, eu vi a mudança. Em 8 anos, o que mudou, cara? Eu vi na pele. Eu não vou diminuir isso, não, cara. Não vou. Eu lembro aonde eu morava, eu lembro como era, e eu lembro depois. Agora, tudo depois de 2015, a gente tem uma década perdida nesse país, a gente tem uma década perdida, entendeu? Mas eu vivi, cara, eu vivi. O que era amigo meu fazendo faculdade, cara, isso, gente, eu acho que eu não tenho como explicar isso em palavras pra vocês. Mas a faculdade era uma parada que na nossa cidade aqui, nesse cozinho do Paraná, chamada Sal do Taré, não era um projeto. Não existia. Ah, não, meu filho vai pra... Não existia essa mentalidade. Sabe? Não existia, não tinha esse horizonte. Não existia
uma coisa, assim, de você ascender socialmente, assim. Então era todo mundo pobre, era todo mundo assim, sabe? Cara, precisava de um carro pra ir numa cidade vizinha aqui. Cara, você tinha que rodar a cidade pra achar um dono de mercado que tinha um carro ali pra pagar pra ele, pra levar a gente na cidade, sabe? Lavadora de máquina, essa história que eu conto da minha mãe, a história que ela comprou a primeira máquina dela e tal. Então teve uma mudança. Eu não tô falando assim, olha, gente, o Brasil virou perfeito, Lula é inquestionável, o PT é incriticável, ou é um sacrossanto. Mas eu vivi, cara, eu vivi, assim. Eu não consigo rebaixar isso agora, porque já passou tantos anos, entendeu? Eu não consigo, entendeu? Eu posso estar errado? Talvez eu esteja, mas eu vivi, e é bizarro, cara. Eu lembro, assim, de moleque, já preciso de um carro. Ninguém tem carro. Internet. Ninguém tem internet. Pô, metade da cidade aí não tem energia elétrica, pô, tem nada, é uma pobreza, assim, todo mundo é pobre, todo mundo é pobre e miserável, né? Precisa de um telefone, precisa de sabe? A faculdade, quem tem faculdade, quem tem diploma? Eu não sei, eu vivi, daí de repente, todo mundo na faculdade, todo mundo trabalhando, todo mundo voltando com meus amigos, todo mundo com carro, o outro fulano não sei o quê, e a minha mãe comprando máquina de lavar, financiando computador pra mim, e o pau torou. Mas assim, eu acredito isso fundo do meu coração, cara, isso que eu tô falando. Entendeu? Então assim, Agora, assim, se tiver 30 vezes Lula e Bolsonaro, eu vou votar 30 vezes no Lula. Ah, não. Óbvio. Né? Isso aí é uma coisa que eu acho que não precisava nem... entendeu? Eu acho que assim... mas eu acho que existem, por exemplo, assim, em termos de Banco Central, isso pra mim é o mais duro. Em termos de Banco Central, de ações do Banco Central, tem grandes diferenças entre Lula e Bolsonaro? Não. Não, agora, o Bolsonaro, ele é um cara que ameaça coisas importantes. Coisa, por exemplo, a organização do trabalhador. Né? Fala, tem que expulsar os comunistas, tem que matar, tem que fazer... Então, assim, evidentemente eu vou votar, se tiver 100 eleições, Bolsonaro, eu vou votar no Lula todas as vezes. Com pesar, eu vou votar no Lula. Você não fez campanha? Pro Lula? No final, eu botei no Twitter ali... Boa. Fiz alguns comentários, escrevi uma... Tem que ter um parênteses desse tamanho. Gente, do outro lado é Bolsonaro. É só falar assim, galera, vou votar no Lula. Um parênteses desse tamanho. Dado a atual circunstância. Sabe? Uma coisinha com uma total falta de habilidade em escrever. E aí, comentei no final. Dito isso, é Lula. Né? Porque é isso, Luiz, a título de comparação, quando o Vargas assumiu o poder, para você mandar um telégrafo do Rio pra Bahia, o fio ia até Londres, voltava pra Salvador. Minha Nossa Senhora. Foi bizarro também isso, né, cara? Cara, Nossa Senhora. E é muito triste essa realidade de... É um prefácio de livro. Rapaz, se for juntar todos os parentes abertos pra votar no Lula aí, dá um prefácio de Lula. A gente tem que votar no que sobra, mano. Sabe qual é? Tipo assim, e não tem mesmo... Porque no final também a eleição, eu não acredito que ninguém que vá estar lá. Sabe? E isso me irrita no Lula também, assim. Porque, assim, o Lula tinha a faca e o queijo na mão, cara. Não tinha nada, pá. Uma mobilização popular absurda quando ele é eleito. Na primeira vez? Na primeira vez. Uma coisa que eu acho que não se viu em nenhum lugar do mundo. Porque geralmente você via de cima para baixo, né? Mesmo sendo de esquerda, de perspectivas de políticos e líderes e pensadores do partido muito mais elitizados, e isso descendo. Que não é uma crítica direta a isso. Isso não tô falando que isso necessariamente é ruim. Mas o Lula, ele vem de baixo, mano. Ele vem do sindicato, de uma força... que é um gênio. Minha discussão... Você tá entendendo? Tipo assim, ela é quase outro departamento, né? Outro departamento, entendeu? Mas eu entendo todos os limites do Lula. Que são muitos. Né? Eu acho que esse governo é a síntese máxima disso. Total. Né? Calacrado até o... Então, assim, é isso, cara, sabe? Tipo, eu acho que é isso. A decepção... Tá muito difícil. É a política. A coisa mais difícil que tem. Então, assim, eu também não super criminalizo. Claro que é um cara que, de repente, não vou querer estar... Luigi, aceite que o Lula tem um limite. Eu aceito, vocês que não. Vocês que não aceitam o Lula. Acho que vocês enxergam o Lula por um viés que ele nunca quis, entendeu? Só isso. Eu sou extremamente, assim... materialista com o Lula. É assim que fala? Tá ligado? Eu sou extremamente materialista com o Lula. Tá do meu lado, mano. Um cara que votou. No Bolsonaro. Eu tenho vários amigos que votaram no Bolsonaro. Você tem? Tenho. É mesmo? Tenho, mano. Tenho um dos meus melhores amigos de infância. Caralho. Votou no Bolsonaro.
Fez campanha, Acho que não chegou a isso tudo. Mais antipetista ou mais antipetista. Saquei. Mais antipetista. Mas cravou 2 vezes. Tem amigos do meu pai, eu vejo assim, é muito doido, cara. Amigos do meu pai que fizeram campanha pro Brizola. Casa caiu pro Casimiro. Aê, Casimiro! Meteu 22 no segundo turno, né, safado? Foi Sofia Manzano. E a Sofia Manzano, como diz o próprio Jones, né, a pessoa mais elitista que ele conheceu na vida, né? Vocês votaram nela, né? Cravou 22 no segundo turno. Tá ali. A vida inteira votaram no Bolsonaro. Isso é uma loucura. Tem um estudo que mostra que quase... Que, assim, em caso se fosse Haddad ou Lula em 2018, o que tinha de gente que se fosse o Lula, votaria no Lula, e sem o Lula, votaria no Bolsonaro. Cara, mas o que aconteceria se a pessoa mais elitista do Brasil, do mundo, ganhasse? Tivesse tido a Sofia Manzano? Como é que nós estaria agora? Claro. É uma loucura, né? É uma loucura. Mas porque ele tem mais coisas em comum do que a gente gostaria de admitir. Sim. Pelo menos... Uma dúvida, assim, que... Ouvindo você falar... é isso que eu falei, cara. Você é muito inteligente. Eu quero te ouvir mais. Como não ficar numa coisa utópica e etérea diante da realidade? Porque acho que tem uma coisa do tipo... Tudo que você tá falando eu concordo, assino embaixo. Mas como diante do sistema, e é isso, né? Do sistema capitalista que a gente vive, dessa discussão moral, desse debate um pouco aprofundado, como não ficar numa coisa... etérea, utópica e que provoque uma resignação. Perfeito. As coisas são como são. Como fazer isso? Perfeito. Eu acho que o ideal... É porque é o seguinte, pra mim, vai muito claro pra mim, né? Sem a unidade dos trabalhadores, sem a revolução, não vai mudar. É isso. Não vai mudar. Então, o que hoje, quem eu acredito que tá fazendo o trabalho que deve ser feito? Quem tá no Partido Comunista, discutindo certo, errado ou não as opções para onde vai, mas está ali discutindo e produzindo conhecimento e possibilidade de saber justamente sobre para onde a gente vai. O que a gente faz? A gente vai pra internet, falar em podcast, a gente vai na fábrica, e vai ser difícil pra caralho. Vai encher o saco dos caras na fábrica, não, pô. Isso não é uma coisa de amanhã pra você... Tô brincando, tia. Calma. Sabe, tentar trazer uma conscientização maior da... O Chico é organizado? Claro que é, pô. Ele tem um time da Kings League lá, não tem? Ou eu tô confundindo? Não, eu acho que tem. Não tem? Tem? Não... Ah, não tem. Realidade, sabe? Tudo isso não é pra amanhã, entendeu? Mas isso só vai... Pra mim, é claro, só vai acontecer se os trabalhadores se juntarem e passarem a decidir o que eles querem pra vida deles. Eu não quero trabalhar. Esse não me deixem participar... Não me deixe participar da Revolução Comunista, porque se for fazer o que eu quero, eu só quero ficar no rancho, cara. Eu quero, tchá, tcharará, tchá. Sabe? Carninha na grelha e cervejinha. É só isso que eu quero, tá? Não me deixem participar, senão vai ser um fracasso. Bom, deu, né, também, né? Eu só queria ver o Chico Moedas falando aí da comunada, né? Acabou o corte, mas fizeram, ó. Não fala da minha loirinha! Tá bom? É isso que você queria? Tá aí o meu macho. O cara tava chorando no chat aí. O Jones debateu e o Luigi não tá reagindo. Se fosse o Gustavo, ele tava lá. Calma, cara, eu vou reagir. Mas deixa eu olhar meu macho aqui, ó. Tá? Se fosse o Gustavo, o Luigi tava reagindo. Agora, a galera cria umas ideias na cabeça que não faz sentido, cara. Vamos lá, vamos reagir ao Jones, debatendo com o agro.